Boa tarde, povo abençoado. É um privilégio de estarmos aqui com vocês, de compartilhar uma pequena mensagem sobre o toque de despertar. O toque de despertar, que temos que entender que desse toque de despertar temos que sensibilizar nossos vidas, temer pelas nossas almas, temer pelo nosso coração, temer, e que precisamos, acima de tudo, estar com o Senhor morando dentro do nosso coração e pedindo ajuda ao Senhor a todo momento, pedindo ajuda do Senhor a todo momento, para que Ele possa nos aperfeiçoar para entrar no arrebatamento. E esse toque de despertamento é o arrebatamento da igreja. Este evento que se manifestará dentro desses próximos dias. Dentro de poucos dias esse evento vai se manifestar. E que precisamos estar com a nossa vida em dias para este evento. Que precisamos estar acordados para este grande evento. E que precisamos estar exigindo da igreja obediência. Estar exigindo à igreja para retornar à cruz do sangue. Parar de focar no materialismo. Parar de focar no amor ao mundo. Parar de focar nesta prisão dos desejos que acorrentaram essa geração de cristãos a esse amor pelo mundo. E focarem na obediência ao Senhor. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então é um privilégio é um privilégio maravilhoso que nós estamos tendo como igreja e acordados para o chamado santo do Senhor, que Ele separou um dia especial que irá arrebatar a igreja. E também separou um dia especial em que Ele vai julgar a iniquidade, a perversidade dessa terra. E que se nós observarmos pela vida dos cristãos e nós ver o estilo de vida que os cristãos hoje estão levando, então é uma mistura total com o mundo. E o Senhor, Ele é santo, e Ele é santo 3 vezes. E o Senhor está exigindo separação. E a separação pode determinar a sua caminhada. E a separação pode determinar o seu destino. Louvado seja o nome do Senhor. Então é um tempo muito crítico, é um tempo é um tempo e retrato das eras passadas e que está se materializando hoje, que já está materializado na verdade, e que as profecias para o fim já está se cumprindo a todo vapor, e que o julgamento nessa terra já começou a partir do momento em que Deus começou a julgar os países com terremotos, com o coronavírus, com as doenças que estão acontecendo, os sinais marcantes, e que está levantando uma bandeira vermelha para nós, por um toque de despertar para nossas vidas, nos preparar muito bem, e que o Senhor Ele mesmo está decidido de levar seu povo, o seu povo sério, justo, o seu povo chamado a sua igreja. E que precisamos tomar partido dessa preparação. Que o Senhor, Ele é justo e Ele vai recompensar nossa preparação. Ele vai recompensar nossa preparação. E que estemos estar alegres e servindo com o Senhor em alegria, prestando culto, como está escrito lá em Salmo 100. Numa hora em que os cristãos tiraram o Deus dos seus corações e começaram a viver as suas vidas independentes, e acha que a prosperidade, o evangelho da prosperidade é um símbolo de favor de Deus, um símbolo de uma pessoa que é abençoada por Deus, sendo que o verdadeiro caminho do Senhor é a cruz, é o caminho estreito, é um caminho apertado, um caminho que não tem nada com envolvimento a este mundo, nada com envolvimento à política, é um caminho de preparação para a vinda dele, um caminho de preparação para a vinda do Senhor, para reinar junto com aqueles que se prepararam. Esse é o verdadeiro caminho estreito, e poucos encontrarão, poucos acharão esse caminho, e poucos se prepararão, porque eles creram na mensagem, eles creram no anúncio especial, eles creram no toque de despertar. E o toque de despertar está sendo dado agora, numa terra seca, numa terra vazia, numa terra em que não tem fé. Então Jesus Cristo teve que vir novamente para enviar o seu mensageiro para a terra. E o mensageiro trouxe a mensagem que traz vida, que vivifica.
O mensageiro de Malaquias 4:5 que está andando na terra e que está trazendo a mensagem de restauração. Uma mensagem que está trazendo vida, uma mensagem que está trazendo esperança. Uma mensagem que está fortalecendo um coração da igreja que é chamada de meu povo, que é a igreja do Senhor. Que é a igreja em que está em obediência, a igreja que está praticando as obras da justiça e da santidade. E que temos que temer muito, porque o julgamento da terra já começou. Os julgamentos, os juízos de Deus já começaram na terra. E a prova disso é o coronavírus. Nunca houve na história da humanidade uma pandemia, uma doença que fecharia nações. Nunca houve na história da humanidade uma doença como essa. A única doença que chegava próximo perto dela era a peste bubônica, que matou milhões e milhões na Europa, mas não chegou a ser algo que fecharia as nações, que fecharia todos os países, como foi o coronavírus. Então isso é um sinal muito marcante de nós temer. Isso é um sinal muito marcante de nós mudarmos a nossa vida, direcionar o foco das nossas vidas para o reino de Deus, para a busca do Espírito Santo, para a busca do reino de Deus nas nossas vidas. E mudar completamente os nossos atos. Se arrepender e andar na contramão do mundo, ou seja, um estilo de vida totalmente voltado a Deus e um estilo de vida totalmente em oposição ao mundo. É isso que o Senhor está exigindo de cada os 8 bilhões de pessoas que se quiserem se arrepender e entrar no céu. E o arrependimento é decisão. O arrependimento é decisão e ele te tira das cordas malignas do pecado. Ele quebra as cordas malignas do pecado. E te traz para a sua maravilhosa luz, para a maravilhosa luz do reino. Basta somente crer. E o crer é o que vai determinar a sua salvação. Um crer acompanhado com atitudes. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para João. Em Atos 17, no versículo 30. Mas Deus, olha só, mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Olha só o anúncio. Em todo lugar que se arrependa. O anúncio especial do Senhor é o anúncio de você buscar o sangue dele, o sangue precioso dele, o sangue do arrependimento, o sangue da reconciliação. Se é uma forma de você se aproximar do Senhor, é somente com o sangue de Jesus. E o sangue de Jesus está disponível à nossa disposição para poder nos purificar. E somente o sangue de Jesus pode apagar toda a sua ficha suja. Toda a sua ficha suja de pecado, o sangue de Jesus pode te purificar e pode passar a borracha. Porque lembre-se bem, Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Não vai importar a quantidade de pecado que você fez na terra. Não vai importar nada o que você fez para trás. O que vai importar é a sua decisão. É o que vai importar. A sua decisão de mudança. É isso que vai importar. Por isso que Deus é muito paciente. E Ele está aguardando muito que você tome uma decisão de poder chegar-se ao arrependimento. Porque somente o arrependimento pode te salvar. Se você levar muito seriamente e mudar os seus caminhos a partir de agora. A partir que você está ouvindo o anúncio. De fato, que esse é o sinal que você creu na profecia. Na profecia da vinda do Senhor Jesus. E que irá em breve se cumprir. E lembre-se bem. Todas as escrituras que avisaria que antes da vinda do Senhor Jesus haveria terremotos, guerras, fome, apostasia tremenda, um engano em alta força, todas as tristezas e angústias que viria antes, e os sinais, os poderes da era vindoura que aconteceria antes da vinda dele, antes da volta do Senhor Jesus, já se cumpriu todos. Isso significa que a qualquer momento o arrebatamento pode acontecer. Isso significa que a qualquer momento a tribulação também pode tomar controle, pode chegar a qualquer momento.
E para esse tempo tão difícil que está chegando, esse tempo tão terrível que está chegando, o único escape, a única mensagem de evacuação chama-se o arrebatamento da igreja. E que precisamos entrar neste evento, mudando totalmente os nossos corações, para estar limpos na presença do Senhor. E que esse anúncio que está anunciando a todos os homens, a todas as pessoas, a todas as tribos, línguas, povos, é para que, número 1, tema a Deus. É para que, número 2, possa se arrepender e mudar os seus caminhos. E número 3, anunciar a sua vida em glorificação ao Senhor. Ou seja, o seu comportamento, as suas atitudes têm que ser reflexo do Senhor Jesus. A luz que tem que transmitir em ti é a luz de Cristo Jesus e não a luz desse mundo. Então há uma diferenciação neste quesito, há uma diferenciação neste exato momento entre quem são os filhos da luz e quem são os filhos das trevas, entre o que serve e o que não serve. E então os que servem são humildes. Quando você se aproxima do Senhor, você vai ver que não é um nada, que é insignificante. Você vai reconhecer que não é que é um nada. Mas quando você se eleva no conhecimento e começa a se orgulhar daquilo que você recebeu, então você está se exaltando. Está se exaltando. Principalmente com a sabedoria deste mundo, que eleva o teu ego. A sabedoria demoníaca desse mundo eleva teu ego. Te faz colocar lá para cima, sendo que você não é nada, é um insignificante, um pecador, e que era digno do inferno 1 trilhão de vezes. Essa é a mensagem verdadeira do Senhor, que o homem se arrependa e se humilhe. O arrependimento é a humilhação de você jogar sua cara no pó e dizer que não é um nada. Essa é a humilhação que você tem que ter, que você tem que diminuir. Olha João, para preparar a vinda do Senhor Jesus, preparar a vinda do Cordeiro. E muitos estavam até chamando ele de profeta, outros estavam chamando ele de João Batista, mas ele nem deu o privilégio de se exaltar. Ele falou que ele cresça e eu diminua. Então todos os obreiros do Senhor entenderam o significado da humildade. E entendem o significado da humildade porque se nós entendemos o conhecimento de Deus e a verdadeira sabedoria, vamos entender que somos meros pecadores como nada, insignificantes. E que somente o sangue de Jesus pode nos justificar e que somente o sangue de Jesus pode nos purificar a partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus na sua vida. A partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus, você encontrará a libertação. A partir do momento que você receber o Senhor Jesus, é que você vai encontrar o sangue. A partir do momento que você recebeu o Senhor Jesus, é que você vai ver o caminho da vida eterna, o caminho estreito para chegar no Pai. Somente se você receber o Senhor Jesus. Aleluia. E que ele não está dizendo que ele não leva em conta o tempo da ignorância. Não vai importar a quantidade de pecado, o que vai importar é que você se arrependeu. É isso que importa. É essa decisão que importa. É por isso que muitos e milhões que estão no inferno, todos acreditam em Jesus. Mas eles acreditam através do fogo. E a oportunidade que eles queriam, a chance que eles imploram, que eles clamam lá dentro do inferno é para poderem se arrepender, pedir uma oportunidade aqui para poderem se arrepender aqui em vida, 1 minuto só, mas não tem como, porque eles decidiram viver essas vidas aqui, não levando em consideração de se preparar ou de obter a vida eterna recebendo o Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus, louvado seja o Senhor, aleluia. Por isso o Senhor Jesus está pedindo a todos os lugares que se arrependam. Todos. É um anúncio especial. É um toque de despertar que está sendo anunciado. Todos buscam o arrependimento. Todos. Não vai importar a sua classe alta, pobre, rico. Ninguém, não vai importar ninguém. O que vai importar é que você se arrepende e ouça esse anúncio especial. Ouça esse anúncio que está sendo dado. De poder ir buscar o sangue. De poder ir buscar o sangue da reconciliação. E então, se nós observarmos aqui, nessa dispensação que nós estamos, numa dispensação tão terrível e crítica que nós estamos atravessando, e atravessando para o fim, lembre-se bem, nós estamos no limiar da eternidade, nós estamos próximos, bem próximos,
de atravessar por uma linha chamada a dispensação das trevas. Mas somente nesse fechamento desses tempos aqui que nós estamos vivendo, é aonde a igreja vai ser levada. É aonde a igreja não foi destinada à tribulação. Aonde a igreja não foi destinada para o juízo de Deus. Aonde a igreja não passará pelo juízo de Deus. Aonde a igreja entrará na glória. Somente aqueles que chamam a igreja, que é chamado de seu povo. De seu povo. Então, povo abençoado, é uma chance, é uma maravilhosa graça que nós temos que nos aperfeiçoar, estando nos caminhos de Cristo. Porque a graça, ela te ensina a renunciar a tudo, todo mundo. A graça te ensina a te treinar para ser um cidadão do céu. A graça vai te ensinar a ser um homem, a ser um cidadão do céu. Se nós olharmos aqui no versículo 31, que diz assim: porquanto, se nós não agarrar, olha só, no versículo 30 ele está dando a condição. Que se nós abraçar essa condição, nós veremos ele. E que se nós abraçar essa condição, se nós crer nesse anúncio especial, crer nesse toque de despertar, então seremos arrebatados. Ou seja, você será arrebatado. Arrebatado nos ares. Arrebatado na promessa do arrebatamento da igreja. Porque de fato você creu na profecia. E você mudou radicalmente o seu coração. Então você será arrebatado. Mas ele traz uma advertência no próximo versículo. Uma advertência muito severa. Muito severa. Lembre-se bem, uma advertência muito grave para aqueles que não buscam o arrependimento. Que ele mesmo, olha só, olha a gravidade desse versículo, eu quero deixar com muito temor. Com muito temor, com muito tremor, com muita gravidade. Nós não temos sequer a noção de compreender o tamanho do juízo, o tamanho do esmagamento que o Senhor vai esmagar a humanidade que não se arrepender, e será muito menor. Ou seja, vamos ler aqui o versículo. E, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, olha só, como ouviram falar da ressurreição dos mortos, não, no versículo 31, porquanto tem determinado um dia, o Senhor reservou um dia, e com justiça há de julgar o mundo. Ele estabeleceu um dia com justiça que ele irá julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Viu a gravidade de não receber o Senhor Jesus e não de se arrepender? Ele reservou um dia especial que ele irá julgar a humanidade. E ele vai julgar essa humanidade pelo fato da humanidade não crer no Senhor Jesus. Ou seja, quem não crê no Senhor Jesus permanece na ira, permanece na condenação. Quem não recebeu o Senhor Jesus, quem não crê no Senhor Jesus permanece na condenação, permanece. E ele determinou esse dia. E esse dia está aqui no nosso próximo lado, chamado a tribulação, chamado o dia do Senhor. Então temos que abraçar esse anúncio. Temos que abraçar o sangue da misericórdia. Porque somente o sangue de Jesus é que pode nos arrebatar. Pode nos arrebatar. Porque o sangue de Jesus é a limpeza espiritual para os nossos corações. O sangue de Jesus é a limpeza espiritual para nossas vidas. E somente o sangue de Jesus pode nos arrebatar. E que temos a esperança muito rica e forte, que é chamada o arrebatamento da Igreja Santa. Glória a Deus. E ele deu certeza e prova a todos. Isso significa que ele não vai julgar ninguém na ignorância. Porque todos sabem quem é o Senhor. Todos sabem do Evangelho. Todos têm a sua Bíblia. Toda essa geração tem Bíblia. Toda essa geração vê Bíblia nos celulares. A tecnologia, porque a tecnologia cresceu em alto nível nos nossos tempos.
E até mesmo há 10 ou 15 anos atrás, nós estávamos ainda com a tecnologia bem pequena e hoje nós estamos numa evolução de informática muito grande. Porque Deus mesmo disse em suas escrituras, Ele disse que o Evangelho eterno será pregado em todo o mundo em testemunhos às nações. E a prova de você ter o celular e conhecer quem é o Senhor Jesus já é a prova de te condenar. Já é a prova de te condenar. Então o Senhor não vai julgar essa geração pela ignorância. Ele vai julgar esse mundo porque Ele deu a certeza e ressuscitou Jesus dentre os mortos. E todos vão ter a profundidade, todos vão saber o sacrifício de Jesus e não receberam Ele. Não quiseram andar o estilo de vida do Senhor Jesus. Não quiseram abraçar a vida do Senhor Jesus. Preferiram viver as suas vidas normalmente, levando as suas vidas afiliadas ao diabo. Quem vive nesse mundo está afiliado a Ele. Quem vive a Deus está afiliado ao Senhor Jesus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros dizem, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Glória a Deus. Então, povo abençoado, o que nós podemos entender é que muitos dão gargalhadas, muitos zombam, mas isso faz parte do Evangelho. Isso significa que o Evangelho na sua vida está prestando. Quando há escarnecimento, quando há zombarias e quando há chacotas. Isso significa que seu Evangelho que você está caminhando é o Evangelho que está prestando. É o Evangelho da cruz e do sangue que atrai isso, que atrai animosidade, que atrai uma separação. E muitos vão te odiar por causa disso, porque você incomoda as trevas. E nós estamos vivendo num mundo que já é do maligno. E que logo logo esse mundo passará o domínio para o Senhor Jesus, porque Ele foi vitorioso na cruz. Aleluia. Que Ele foi vitorioso na cruz. Então é algo maravilhoso abraçarmos o Evangelho em nossas vidas. Então vamos lá. Em 1 João, vamos comigo em 1 João. 1 João 1,9. 1,9 diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele vai purificar tua injustiça. Ele vai purificar o seu coração. Ele vai trazer uma limpeza espiritual no seu coração. Ele está trazendo os benefícios que Ele irá trazer. Os benefícios da restauração que Ele vai fazer em sua vida. Os benefícios que Ele vai trazer algo surpreendente na sua vida. Algo surpreendente nesse processamento de te processar para o reino de Deus. E que Ele vai fazer essa transformação espiritual na sua vida. E que isso vai crescer em sua vida, o poder de mudança na sua vida por uma condição. Por uma condição. Que você confesse os seus pecados. Que você jogue para fora aquilo que está guardado no seu coração. Para que Ele entre nessa condição de te trazer essa transformação e essa limpeza espiritual no seu coração. Se você confessar, Ele é fiel. Ele é fiel para cumprir essa promessa. Ele é fiel para cumprir essa promessa. Ele é fiel e justo. Ele é muito justo. Muito justo. A justiça pertence ao Senhor. E se nós observarmos que se nós confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ou seja,
vai haver um perdão de pecados. Mas enquanto nós não confessarmos nossos pecados, Deus não vai te perdoar. Deus não vai trazer a purificação do sangue. O sangue não vai fluir na sua vida. O sangue não vai fluir no seu coração. O sangue não vai te purificar totalmente. O sangue não vai te purificar totalmente se você não confessar. Jamais o sangue vai pagar suas injustiças se você não confessar o seu pecado. E esse pecado pode te arrastar para o inferno. Esse pecado pode te arrastar para sempre para a condenação eterna. Então abandone e confesse. Reconhece que Jesus Cristo é soberano em sua vida e que Ele é o seu dono. E que você está disposto a mudar. Decidido a confessar os pecados e pedir ao Senhor Jesus para que Ele te purifique e te perdoe. Essa é a condição que o Senhor Jesus está requerendo. De todos. Absolutamente de todos. Desde o menor até o maior. Desde o pobre até o mais rico. De todos. Absolutamente todos. Todos. A Bíblia diz em Atos 17:30, lá no versículo 30, no Atos 17, ele vai dizer que todos têm que se arrepender. E aqui ele está dizendo todos têm que confessar. Para buscar a misericórdia do Senhor. Para que Ele pode te justificar. Para que você possa entrar com Ele sendo aperfeiçoado. Mas se todos confessar os seus pecados, todos se arrependerem, essa é a condição que o Senhor está exigindo. E que está colocando, e que Ele é fiel e justo para cumprir isso. Ele é fiel e justo. Então vamos para 2 Crônicas 14. No 2 Crônicas 14, no versículo 7. 1 Crônicas. No 1 Crônicas, no capítulo 14. Não, é no 7. Se não for no 7, é no 2. 2 Crônicas. Não, é no 2 Crônicas mesmo. No 2 Crônicas. No 2 Crônicas 7. Vamos aqui. E se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei sua terra. Você está vendo aqui a fidelidade do Senhor? Você está vendo aqui a justiça do Senhor? A partir do momento em que você se arrepender, a partir do momento que você se humilhar e a partir do momento que você confessar, primeiro, Ele vai te ouvir. Segundo, Ele é fiel para te perdoar e te purificar de toda injustiça. E terceiro, Ele vai abrir a porta dos céus e vai sarar a sua terra, ou seja, sarar o seu coração. E claro, todos, absolutamente todos, em conjunto, fizer isso pela nação, Ele vai salvar também uma nação. Ele vai sarar a terra da nação.
Então são promessas que o Senhor colocou diante dessa geração para poder buscar a salvação das suas almas, que vem através do arrependimento. E que somente o arrependimento pode te salvar. E que somente o arrependimento pode te tirar da condição de condenado. Pode tirar da condição de todos nós que estamos condenados. O arrependimento pode tirar dessa condição. Porque foi justamente o objetivo da cruz. Foi para te salvar do juízo. A cruz foi para te salvar do juízo. Deus julgou o pecado no seu Filho para poder te trazer essa esperança enorme, para poder trazer o arrependimento, para poder trazer essa reconciliação com o Pai, essa reconciliação com a humanidade, com Deus. Abençoado. Aleluia. Então é um privilégio bastante que nós temos de mudança em nossos caminhos, de mudança em nossos corações. É algo maravilhoso, impactante, de nós podermos observarmos a trajetória da nossa vida e mudarmos o mais rápido possível. O mais rápido possível nós temos que trabalhar a nossa salvação, trabalhar com o nosso coração. Muito bem, muito bem. Amém? Então vamos lá. Vamos continuar o nosso toque de despertar, ou seja, o arrependimento que te tira da tribulação, do juízo, do inferno, do lago de fogo. Em Efésios 5 diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. O Senhor, Ele olhou para nós e Ele enviou o seu Filho unigênito, o seu Filho único. Em amor ao mundo, Ele trouxe o seu Filho para poder nos trazer a salvação, ou seja, abrir uma porta de esperança para a humanidade, que todos nós não tinham a redenção. Todos nós estávamos sem esperança do céu, ou seja, havia uma escritura lá no Éden, que foi fundada lá no Éden, lá antes da criação, que todo aquele que não obedecer ao Senhor certamente morrerá. Foi a lei que o Senhor falou para Adão para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E Adão desobedeceu ao Senhor. E a morte entrou naquele dia. Naquele dia o pecado entrou. E trouxe cânceres, diabetes e todas essas malignidades que nós estamos vendo nesse mundo. O pecado entrou naquele dia. Então essa escritura se perpetuou longamente. Por isso que para você viver, para você entrar no céu, você tinha que obedecer ao Senhor. E claro, você tem que obedecer ao Senhor. Mas não tinha o Espírito Santo. Então era mais complicado ainda. Era mais complicado. Porque a obediência ao Senhor na carne é muito difícil. É muito difícil você chegar na obediência com a carne. Não chega, é impossível, é impossível. Não chega. Não chega. Você tem que estar com a ajuda do Senhor na sua vida para poder obedecer ao Senhor. Mas tinha que obedecer para entrar no céu. E mesmo assim era impossível. Então Jesus Cristo, ele veio na missão de poder trazer a redenção para a casa de Israel e para poder trazer o Consolador, o Espírito Santo, para nos ajudar a obedecer ao Senhor. Então tá aí. Tá aí a obediência ao Senhor, através do Espírito Santo. Então você começa a obedecer ao Senhor totalmente. Se você está no Espírito Santo, você consegue obedecer ao Senhor. Você consegue obedecer às instruções do Senhor, porque você está com o Espírito Santo. Porque somente o Espírito Santo te ensina a obedecer ao Senhor da forma que tem que ser feita.
somente Ele, e não há outro. Mas pela obediência levada pela carne, não tem como. A carne não pode agradar a Deus. Mas agora nós temos o privilégio de agora, através do Espírito Santo, que foi enviado, e que temos a ajuda do Espírito Santo para obedecer o Senhor completamente, e que temos a esperança dessa salvação, e que vemos esse sacrifício que foi dado pelo Senhor Jesus. Agora o apóstolo Paulo, que ele escreveu escreveu Efésios e falou para nós sermos imitadores de Deus, imitadores do Senhor, no caráter, no vestir, no falar, imitar o Senhor, nesse processamento, imitar o Senhor, como filhos amados, porque se Ele enviou o Espírito Santo, então significa que agora nós somos filhos de Deus. Filho de Deus. Quando você recebe Jesus, você é chamado filho de Deus. E como filho de Deus amado, você tem a missão de ser imitador de Deus. Começar a ser imitador dele. Começar a imitar o Pai nas suas atitudes, mudar os seus comportamentos. E então, no versículo 2, e andar em amor, como também Cristo vos amou. E claro, andar neste mundo amando uns aos outros. E em paz com todos os homens, em paz com todas as pessoas. E Ele se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício, a Deus em cheiro suave. Você está vendo aqui o exemplo de vida que o Senhor Jesus levou aqui nessa vida, de autonegação, negando a si mesmo. E claro, vivendo como um servo que não se importou e não focou aqui na terra, mas um servo que estava totalmente com Deus, estava totalmente de oração. Ele era Deus e Ele ensinou como é que é o caminho para chegar ao Pai, através da obediência. E é através da obediência que veremos ao Senhor. E é através dessa instrução que Efésios 5 está nos dizendo, para sermos imitadores do Senhor. Imitar o Senhor. Imitar o Senhor e viver um estilo de vida idêntico ao Senhor. Porque nós temos a disposição do Espírito Santo para nos ajudar. E que o Senhor Jesus entregou como sacrifício. Isso aqui é um exemplo para nós temer. E começar a fazer com que a nossa vida seja uma vida sacrificial. Uma vida totalmente trabalhada. Uma vida totalmente ocupada pelos negócios do Senhor aqui na terra. De fazer a obra do Senhor incansavelmente. Porque a seara é grande. Ele está pedindo trabalhadores para trabalhar e ser imitadores dele. E então o Senhor está nos dizendo para nós se afastar dos erros, se afastar dos pecados, como está escrito no versículo 3. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém aos santos. Isso significa que essas malignidades não podem estar misturadas com a nossa vida. Que isso tem que desaparecer totalmente do nosso coração. E isso tem que ser exterminado totalmente do nosso coração. Principalmente o pecado sexual. Isso tem que sumir da nossa vida. Você tem que entrar num processo de crucificação da natureza terrena constante. Constante. Para que isso possa desaparecer da sua vida. E claro, você tem que estar se entregando totalmente aos caminhos do Senhor. Em oferta, em sacrifício vivo, santo e suave e agradável a Deus. Em cheiro suave. Aleluia, louvado seja o Senhor, glória a Deus. Então é isso, povo abençoado. Essa é a maravilhosa graça que está nos dizendo para nós focarmos no céu. Para tirar esse foco pelo mundo e focarmos totalmente no céu. Estar agarrados às promessas do Senhor. As promessas que são divinas. E que Ele é fiel e justo para te purificar. E que Ele é fiel e justo para te poder te perdoar. Que Ele é fiel e justo para Ele te ouvir, porque Ele não nos ouve se nós estamos em pecado, Ele não ouve. Então temos que se humilhar para Ele ouvir
e atender o nosso pedido. E se confessarmos os nossos pecados. Então vamos crer nesse anúncio, vamos crer nesse toque de despertar. É um toque de despertamento para mudarmos a nossa vida o mais rápido possível. O mais rápido possível o arrebatamento da igreja pode acontecer. E o que nós estamos fazendo neste mundo? Será que estamos agradando ao Senhor? Será que estamos com foco no reino dos céus? Ou será que nós estamos com foco no terreno? Então é momento de refletir, começar a desfocar dos planos desta terra e começar a planejar a sua eternidade. Tirar o seu foco por esse mundo. Arrancar esse amor ao mundo. E começar a focar no reino de Deus. Começar a focar na glória prometida. Começar a focar nas promessas grandiosas que Ele pode te dar do outro lado. Do outro lado Ele pode te dar promessas riquíssimas, reinos, tronos. Ele pode te coroar, te exaltar. Se você viver uma vida de humilhação. Se você viver uma vida de tapete aqui na terra, sendo pisado pelos outros. E você viver moído aqui na terra, levando o evangelho estreito. O evangelho da autonegação. Se você viver a sua vida aqui prensado neste mundo. Porque ele viveu uma vida de dores. Não foi nada fácil, foi uma missão muito pesada para o Senhor Jesus. Para ele deixar a sua glória lá no céu e poder se vestir de carne humana e estar em contato com os homens, estar em contato com essa nojeira desse mundo. O Senhor Jesus foi muito vitorioso só pelo fato dele vir na terra e trazer essa redenção para nós. E de todas as acusações, em tudo ele foi experimentado, em tudo. A Bíblia diz que em tudo ele foi experimentado. E em tudo. E lá no momento do ato da cruz ele não abriu a sua boca em momento algum. Em momento algum ele abriu sua boca. Ou seja, ele abriu a boca somente para as perguntas. Mas, pela zombaria, pelas chacotas, pelas chicotadas, ele se ofereceu como um cordeiro mudo. Como um cordeiro mudo. E esse era somente o plano de redenção do Senhor, que o Senhor transformou no bem para nós. Ele transformou isso num bem para nós. Aonde todos nós ia queimar para sempre no lago de fogo, Deus reverteu para nós agora nós ter a esperança pelo céu. Que através dessa crucificação do sangue, dessa crucificação do corpo de Jesus, nós pudéssemos abrir uma porta para nós. E é uma porta que está aberta há mais de 2000 anos. Há mais de 2000 anos. Isso significa que a era da graça já está chegando ao fim. E que nós temos que fugir o mais rápido possível no arrebatamento da igreja. E que temos que mudar os nossos corações. E que temos que começar a abraçar o sangue de Jesus agora, neste exato momento. Em que os tempos estão críticos e estão se encaminhando para o fim. Onde a terra já não é mais a mesma, a de 30, 40, 80 anos atrás. E que tudo isso será destruído logo em breve. Mas a igreja não. A igreja não será destruída, mas a igreja será arrebatada. E quem crê nesse anúncio especial entrará na vida eterna, se prepararem muito bem as suas vidas. Então vamos agarrar essa oportunidade que chegou para nós e que está trazendo esse despertamento total, despertamento para a nossa vida, para nós buscar o arrependimento e reconhecer o Senhor. Conhecer o Senhor na sua plenitude, ter o conhecimento que Ele é santo 3 vezes. Ter o conhecimento que Ele julga o pecado e ter o conhecimento de saber que Ele vai julgar o pecado. E de ter o conhecimento que Ele é humilde e temos que ser humilde. E reconhecer que somos nada, insignificantes. Quem somos nós? Nós temos que ser diminuídos e o Senhor crescer em nossas vidas. Será que o Senhor está crescendo em sua vida? Será que o Senhor é glorificado por meio das suas obras? Então comece a refletir nisso, comece a buscar agora neste exato momento a forma de como glorificar Deus de verdade. De como você se comportar no momento tão difícil que nós estamos no dia de hoje, atravessando os dias de hoje. Será que está tendo uma diferenciação em sua vida com a vida das outras pessoas? Será que você
você reflete a luz de Jesus Cristo na sua vida para os outros? Será que a Bíblia diz que dá um comando de nós sermos estrelas? Será que nós, nesse exato momento, somos estrelas que estão iluminando esse universo? Então é momento de refletir pelas nossas vidas, pelo nosso coração, de mudarmos o nosso destino neste exato momento. De mudarmos o nosso destino e nos arrepender seriamente pelo nosso coração. E confessar o nosso pecado. Porque a Bíblia diz lá em Provérbios 25, quem confessar alcança a misericórdia. Mas quem não confessar os caminhos não prospera. Então arrependimento é chave. É chave no cristianismo, principalmente as obras da justiça. E isso de fato tem que fazer parte da nossa caminhada cristã. Amém? Então, povo abençoado, já estamos nos 46 minutos. É esse toque de despertar que eu queria trazer para vocês, para vós, para podermos refletir o tempo em que nós estamos vivendo e abraçar o sangue do madeiro, o sangue dessa esperança de podermos ser arrebatados. Amém? Eu quero convidar vocês para o serviço de cura logo mais aqui às 7 horas da noite, 8 horas da noite, para um serviço de cura. E quero convidar vocês para o serviço de cura e para amanhã e a depois, que terá os 2 eventos lá em Imperatriz do Maranhão. Todos vocês estão convidados para por essa grande visitação do Senhor que está fazendo no Brasil. E que partiu lá de Brasília, que o Senhor operou várias maravilhas em Brasília. Vários aleijados andaram lá. Milagres de olhos de pessoas vendo, de surdos ouvindo. Os milagres bíblicos estavam lá em Brasília. E eu estava lá e eu vi tudo isso. Eu vi a visitação do Senhor. Então, você está sendo convidado para assistir a ministração. Se você é do Maranhão, se você não mora no Maranhão, assiste essa ministração, esteja lá e vê com seus próprios olhos as magnitudes, as maravilhas do Senhor que está fazendo na terra. Então, muito obrigado, que Deus abençoe a todos, no mais poderoso nome de Jesus.